Livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios. Como o Senhor já falou com a gente hoje pra caramba nessa noite, como Deus, Ele está falando com a gente, né? É muito forte a palavra de Deus aqui hoje. Tudo que Deus está fazendo nessa casa de oração. Vocês têm imaginado o mundo espiritual, como as batalhas, as guerras espirituais. Amém? Capítulo 9 de Provérbios, igreja, tem um título assim, ó: o banquete da sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pastor, caminha lá, por favor. Banquete da sabedoria. Aleluia. Teve uma coisa. Vamos conjecturar aqui como se fosse falasse duas pessoas. O sábio e o tolo, né? Aquele que não tem sabedoria. A sabedoria, igreja, é tudo na nossa vida, amém? A gente tem sabedoria de Deus, entendimento. Porque aquele que não tem sabedoria, cabe que a vida da pessoa, ela só vai tomar decisão na vida dela errada. A pessoa que tem sabedoria e entendimento, amém? A Bíblia fala muito sobre isso, sobre, né, o sábio e o nécio, o que tem entendimento, aquele que não tem entendimento. Porque a pessoa sem entendimento, ela acaba fazendo um montão de baboseiro na vida dela, né? Por isso que aqui a instrução de Deus hoje tinha essa palavra, caso ontem, né? Estava aqui dando uma alimentada nessa palavra, hoje de manhã eu falei também um pouquinho. Eu falei, Senhor, você não me dá outra palavra. Então eu comecei a fazer outras coisas e acabei ficando aqui vendo essa palavra. E como a gente nunca sabe o que Deus prepara para a igreja, né? E eu falei assim, Senhor, apesar que as pessoas precisam muito de sabedoria, né? Eu não até falei para o pastor, eu não dar a palavra, eu não levar outra palavra, eu ia preparar a palavra. Qual pastor trouxe uma palavra, no início eu já trouxe uma palavra, eu não ia nem gravar, eu ia ficar no que estava. Mas aí eu vi a resistência de Deus. Então a gente vai trazer porque o Senhor quer falar mais um pouco para a igreja. Ele diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavou as suas 7 colunas. O que ele está dizendo? Salomão está falando, a sabedoria, ela já levantou a sua casa. E ela já fortaleceu o quê? As 7 colunas. O que foi que edificou a igreja, que levantou? Foi o quê? A sabedoria. Uma pessoa sábia, igreja, ela edifica as coisas. A palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia edifica a casa, pois a tola destrói. Você já entendeu que às vezes na vida algumas cobranças a mulher faz para o marido, sim ou não? Mas a edificação, o que é edificar? Colocar de pé, levantar, manter de pé. A edificação é o poder da mulher. Deus deu para a mulher, edificação. A mulher sabe que edifica a casa, toda coisa. A mulher toda ela faz o quê? A tola é aquela que não tem o quê? Sabedoria. Então, a sabedoria vai dizer aqui que ela edificou a casa, né? E ela sustentou as 7 colunas. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer que ela, além de ela levantar, ela fez um sustento nas colunas. Quer dizer o quê?
Uma casa, quando ela está com as colunas sustentadas, ela vai cair? Não vai ser derrubada facilmente, né? Vai precisar de vir um trator, e às vezes o trator tem até dificuldade de arrebentar uma coluna forte, né? Precisa ter daquela brincadeira para cortar, quebrar aquele concreto forte, né? Essa é a sabedoria, né? E diz assim, ó, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde e comer o pão e beber do vinho que tenho misturado. Deixa os insensatos viver, e andai pelo caminho que do entendimento. Aleluia, glória a Deus. Insensato, pessoas que muitas vezes não têm o entendimento, né? Aí fala: vinde comer o pão e beber o vinho que tenho misturado. Deixar de insensato e viver e andar pelo caminho do entendimento. O caminho, qual é o caminho, gente? É da polícia ou do entendimento? Qual é o caminho do entendimento? O caminho do entendimento é o caminho de Cristo. Porque Salomão, ele teve muita instrução de que ele, seu pai Davi, servia a Deus, né? Para que ele, quando ele se tornasse rei, ele tivesse o quê? Ouvido a voz de quem? Do seu pai, os ensinamentos do seu pai, para que ele pudesse o quê? Ter o quê? Um reinado, o quê? Um reinado sábio, um reinado edificado, um reinado forte, né? Então, ele vem dizer mais assim, ó: o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, né? Ele está dizendo que aquele que vai prender uma pessoa uma pessoa que estabelece, e a pessoa que não busca Deus. Tem gente que faz, aí a pessoa passa com a Bíblia, é um novo convertido, passa com a Bíblia, a pessoa que passa o ponto da pessoa, né? Aí a pessoa vem na igreja, um dia a pessoa fala: já é crente. Aí a pessoa sabe, vai falar com alguma pessoa, a pessoa começa o quê? Acaba com o conhecimento dele para a vida dele. Porque às vezes ela vai tentar até discutir com a pessoa, né? Diz mais assim, ó: o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mão. Não repreenda o escarnecedor, para que te não o quê? Aborreça. Repreenda o quê? O sábio, e amar-te. Aleluia. Está mandando o que, igreja? Para a gente aprender uma coisa para quê? Porque às vezes a gente tem muitas batalhas desnecessárias. Se eu não. Tem pessoas que parecem que elas sabem, mas são tolas. Jesus não disse que a gente vai ser algo pelo fruto. E muitas vezes a pessoa ela quer discutir com os outros. Às vezes acontece, a pessoa que vai discutir com uma pessoa que ela não tem sabedoria, uma pessoa escarnecedora. O que é um escarnecedor? Uma pessoa que não tem compromisso com nada, uma pessoa que vive no mundo de qualquer jeito, para ela tudo está bom, ela não se sente envergonhada, né? Ela não tem vergonha das coisas da nossa área, para ela xingar a pessoa com hoje. Tem gente que xinga crente, xinga, a vida do crente vai levar um coletivo a pessoa xinga que é um crente, e briga com o crente, é escarnecedor, né? E você vai brigar, você vai repreender uma pessoa dessa, você vai sair fora. Mas se tu pegar uma pessoa
que tem sabedoria, é mais fácil tu repreender uma pessoa que tem sabedoria, ela te ouvir, do que você repreender uma pessoa que não tem sabedoria, porque você vai arrumar mais problema para a tua vida. E é o que a gente vê muito por aí afora, né? Ele diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Você temer a Deus, você já está adquirindo o quê? Início de sabedoria para a tua vida. Só que você vem à casa de Deus, é o início de Deus, você está adquirindo para a tua vida o quê? Sabedoria que tu está mostrando que você tem temor do Senhor. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a ciência do que é do santo, a prudência. É a ciência do santo e a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida. Se te acrescentarão. Através de quem, Cristo? Através de Deus, as nossas vidas vai ser acrescentado de vida, sabedoria. Aleluia. Aleluia. E diz mais assim, ó, se fores sábio, para ti sábio será. E se fores esclarecedor, tu só o suportarás. Às vezes acontece. É aquilo que eu falei no início, às vezes a pessoa está cheia de quê? Carga de pobreza. Por quê? Porque ela não tem o quê? Sabedoria. Então, por ela ser uma pessoa escarnecedora, uma pessoa sem sabedoria, sem entendimento, a pessoa que vive sem compromisso, ela não liga pelo que falam dela, porque tudo que ela faz na vida ela acha que é legal, que é maneiro. Então ela adquire para a vida dela o que, igreja? Problema. E fala aqui, ela vai ter sozinha suportar. Muitas vezes a pessoa está sozinha, ela está passando muita coisa na vida porque ela se encontra o quê? Uma época minha mãe falava assim, manda com fulano. Porque meu filho, fulano não presta. Aí eu ficava naquele negócio, que mãe quando fala não tem razão, sim ou não? Mãe é boca de Deus. Não presta. Daqui a pouco, passar por tempo, eu vi aquela pessoa sozinha. Aí eu falava, poxa, fulano era cheia de amizade. E agora está sozinho porque a pessoa está com o que, igreja? As sobrecargas, suporta sozinho as coisas que a pessoa faz, que a pessoa não tem moral, não tem credibilidade, aquelas coisas, ela acaba ficando num canto isolado, né? Aí vai falar assim, ó, a mulher louca e amorosadora é sim e simples, não sabe coisa louca. Amorosadora é aquela mulher que vive pela rua xingando palavrão, adora, quando falam dela, só vive gritando, arrumando discussão, briga, né? É amorosadora, a pessoa que você tem, não, tem muitas vezes, né? Talvez não passa, muitas pessoas que estão no bar, com copo de cerveja, a pessoa tem questão de que eu sou isso mesmo, eu sou aquilo mesmo. Ela se vangloria com nomes e com situações que deram para ela, acha que aquilo deu para mim, tem o quê? Que é bom, que é bonito, né? Que elas fazem na frente dos outros. Quem manda sou eu. Quem sabe é nós. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém me sustenta, ninguém paga minha conta. A pessoa faz questão de falar alto isso, sim, não, você é amorosadora. Então, elas têm a pessoa, né? Aí a pessoa fala assim, quem sabe é nós, quem sabe é a gente. Mas ela não sabe nada, igreja. Está dizendo? Não sabe nada, sabe o que é? Porque a pessoa está numa zona de escândalo grande, se escandalizando de uma tal forma que ela está sobrecarregando, que daqui a pouco você não quer, quando acontece alguma coisa, acontece, ela vai se encontrar o que? Sozinho. A pessoa acaba se encontrando sozinho.
se sobrecarregando de problemas, sozinho. Porque todo mundo começa um para um lado, outro para o outro, desaparecendo. E às vezes as pessoas que só andam do lado da pessoa do mesmo jeito. Já viu alguém que é bom andar do lado de alguém que é mau? Uma pessoa que tem uma dignidade, um caráter, tem um respeito. Ela andar do lado de uma pessoa na rua, a pessoa imoral, gosta de falar muito palavrão, igual olhando para a mulher dos outros, ou olhando para a marido dos outros. Já viu? A gente não vê esse tipo de coisa. Pessoa que fica falando um montão de palavrão, tem gosta de ficar se desmoralizando. Você não vê uma pessoa que é séria, uma pessoa compromissada, uma pessoa que tem uma família, que ela é zelosa pelo seu nome. Você não vê. Só vai ver tolo andando com tolo. Já viu? Às vezes a pessoa fala assim, uma pessoa que ela está numa sociedade, ela vai andar com todo lado dela, a pessoa que a pessoa fala, peraí rapaz, está falando besteira aí. Às vezes a pessoa sai para ir para o shopping lá na cidade, onde só tem bacana. Aí a pessoa sai com a pessoa que as palavras verbal dela, mas quando ela olha, a pessoa fala, mas ela fica quietinha. Eu já saí com pessoa alguns anos atrás, muito tempo atrás. Aí a pessoa falava para mim assim, não fala nada não. Fala nada não, a pessoa não fala nada não. Eu falei, senhor, agora que o senhor não tem que ser mudo? Depois de um tempo eu fui entender, igreja. Sabe por quê? Porque uma palavra te diz qual é a origem. E às vezes a pessoa pede até emprego por isso, sabia disso? Vai trabalhar naquela patrão, chega lá, fazer uma entrevista de emprego. A pessoa chega lá, abre a boca, a pessoa fala assim, lá pode ter o melhor comigo, agora eu escuto. Isso não dá não. Você vai trabalhar no McDonald's, chega lá, fala aí parceiro, é nós. Aí. Vai trabalhar numa multinacional, uma empresa, né? Como é que vai trabalhar numa empresa, igreja? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, é difícil arrumar um emprego, não é difícil, não é difícil, é a maneira que a pessoa se coloca, igreja. Pessoas trabalhando, agora chega lá, a palavra, a boca dela, a gente sabe que não, para esse trabalho as pessoas você não serve. A pessoa pode ter um bom currículo, ter estudado, mas a sabedoria não é só você buscar o conhecimento, mas você, aleluia, também saber ter conhecimento naquilo que você fala, naquilo que você se expressa, naquilo que você coloca. Então isso tudo que faz parte da sabedoria, porque a vida da pessoa acha que estudou muito, ela acha que sabe como, mas não sabe nada, porque ela é uma pessoa que não sabe se colocar, ele não sabe falar, igreja. A pastora já trabalhou com muitas pessoas, cuidando de idosos, na casa de pessoas, e a primeira coisa que a pessoa, ela quer saber onde a pessoa mora. Perguntar onde tu mora. E a pessoa ficar observando, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa conversa. Porque às vezes a pessoa julga a pessoa pelo falar com a pessoa. Aí a pessoa fala assim, não, está doido. Agora está falando na tua casa, está maluco, olha o jeito que a pessoa fala, isso aí, olha aí. Até parece que a pessoa se mora numa comunidade, vive numa comunidade, que a pessoa ela tem que ser uma pessoa que ela é desonesta, não. Mas as pessoas acham logo isso, a pessoa olha para a pessoa e já fala logo. Então você fala isso muitas vezes, a pessoa não tem a sabedoria. E aí você chegar num lugar, você se colocar com uma pessoa sábia, porque
Às vezes a pessoa olha para a pessoa, quando a pessoa abre a boca, a pessoa fala, meu Deus do céu, começa a cair tudo por terra. E diz assim, ó, assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direto no seu caminho. Essa é a questão de mulheres que não tem compromisso, do nada, fica na porta sentado, aí chama as pessoas, né? E muitos desviam o caminho, né? Aí diz que esse que volte para aqui, e aos faltos de entendimento diz: águas roubadas são doces, e pão comido as oculta e suave, mas não sabe que ali está os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. É tipo que a mulher convidando o quê? Homens, né? Para o quê? Para satisfação da carne, né? Tipo como se fossem mulheres prostitutas que convidam homens, desvia, chama aqueles, os que não são sábios, vai, né? Ao que elas chamam, né? Para o caminho de uma prostituição. E ele não sabe que muitas vezes o caminho ali é um caminho de morte. Mas os que são sábios disseram o quê? Vão embora. E você vê que tudo isso, igreja, tem algum que é uma oferenda, um oferecimento. Uma oferenda vai dizer que águas, né, roubadas são doces. Tem gente que diz assim, tudo que é ruim, que é bom. Tem gente que fala, o que é escondido é muito bom. Aquilo ali é muito bom. Então, para Deus, para a nossa vida com Deus, o que é melhor, igreja, é com Deus e ter sabedoria do Senhor. Buscar a Deus para a vida, fugir dos maus caminhos, porque o mundo oferece muitos caminhos. A gente vê que o mundo lhe oferece muitos caminhos, e caminhos que parecem ser bons, caminhos que parecem ser saudáveis, ser deliciosos, mas leva a pessoa para onde? Para o inferno, leva a pessoa para a destruição. Há muitas pessoas que hoje elas estão vivendo dessa forma, destruída. Quantas pessoas perderam tudo, igreja? Aí quantas pessoas perderam tudo por causa de um caminho que elas entraram e pensaram que era um bom caminho, que era um bom negócio, que era um caminho como esse aqui, ó, de águas roubadas. Águas roubadas são doces, e o pão comido ao ocultas é suave e bom. Há muitas pessoas caíram nessa tentação, a falta de entendimento, né? É por isso que eu falo, às vezes, a nossa vida podia ser melhor do que é hoje, sim. Se a gente não tivesse decidido erradamente, a nossa vida hoje seria bem melhor. Bem melhor do que está vivendo hoje. Mas o caminho errado, o mau caminho, os convites de alguém, sempre alguém convida para alguma coisa ruim, errado, porque a gente pensa que é melhor, que vai ser mais fácil, que é bom, leva a gente muitas vezes à destruição. E pior de tudo, igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é o pior de tudo, não é a gente ficar sem nada. Isso não é o pior, não. O pior de tudo é a gente ficar sem credibilidade. O pior de tudo é a gente ficar sem respeito. Respeito é tudo. O respeito é tudo. Uma pessoa sem respeito, igreja, ela não é nada. O que mais tem por aí é pessoas sem respeito. Mas quem tirou o respeito dela? A falta de sabedoria, que levou ela para o caminho que ela perdeu a dignidade dela, que ela perdeu a moral, o caráter da pessoa. Pior coisa é isso. É a pessoa sem um caráter, sem moral, desacreditada, a pessoa não acredita,
as pessoas não apostam nela, né? A palavra dela não tem credibilidade nenhuma, né? Então a gente tem que entender isso. E o que Deus quer para a gente é que a gente tenha tudo isso: respeito, caráter, moral, credibilidade, cabeça erguida, cabeça erguida, andar de cabeça erguida, ter respeito. Tem pessoa que valoriza respeito. Quer saber o que é respeito? Não, respeito é tudo. Respeito é tudo. A pessoa que não tem respeito, se ninguém te respeita, o que tu é se tem respeito? Ela fez uma análise da vida, a pessoa que não tem respeito onde você mora, o lugar que você vive. Então os vizinhos olham para você, vê você como um lixo humano, está doido do som. Acha que é o problema dos outros, o problema da rua, o problema da sociedade. Tem gente que é assim. Tem gente que às vezes fala com a pessoa. Esse dia eu passei por uma situação que eu vi a mãe do rapaz achando que o outro rapaz era culpado, que o filho dela estava fazendo um negócio. Aí eu falei para ele assim: ó, meu filho, calma. Ele foi responder a mãe dele. Eu falei: calma, meu filho, toda mãe é assim, desse jeito. Porque ela está vendo o rapaz fazer, ela está achando que você está fazendo por causa do rapaz também. Obedeça a tua mãe, tá? Porque ele foi, quando a mãe disse: você mete, não, estou fazendo porque eu quero. Eu falei: não, meu filho, por que desse jeito? Então, o que isso aí faz? O outro rapaz vai bem visto? Não, é sem respeito. Para a mãe daquele menino, ele vai falar assim: o problema que meu filho está fazendo hoje, tomara que ele suma, tomara que ele morra, tomara que ele desapareça. E tem gente que às vezes mora do lado da tua casa, que acha que você é o mal da vida dos outros, que o problema é você. Se você subir, a pessoa melhora. Se você desaparecer, a vida da pessoa melhora. Você é o demônio, é o capeta. Tem gente que é assim: tu é o capeta, tu é o demônio. Tem gente que paga feitiço para a pessoa desaparecer. Some com ela, Satanás. Some com ele, Satanás. Desaparece da vida do meu filho, da minha filha. É assim. Sabia disso? Acha que a pessoa, ela que é uma pessoa. É engraçado, pior ainda quando a pessoa está em casa, o telefone toca, a pessoa vai lá ver: quem fulano? Eu vou ali na casa do fulano. A pessoa fala: meu Deus do céu. Quando? Tem mãe que fala isso, pai que fala isso, pessoa que fala isso. Quando o Senhor vai me livrar desse problema? A gente é pessoa. Então, igreja, a gente não olha para a gente, por isso que Jesus falou: examinar o homem, esse problema, a gente não olha para a gente. E às vezes a gente já está sendo o problema dos outros. Isso já é uma falta de respeito. E muitas vezes, quando chega isso na gente, a gente devia melhorar, entender o que está acontecendo. A gente piora mais ainda, aí que a gente quer fazer coisa pior ainda para poder achar que a gente está machucando outra pessoa, que a gente está ferindo outra pessoa. Agora eu vou sacanear ele, agora eu vou fazer ele. Não está fazendo nada para a pessoa, está fazendo por si próprio. Porque a pessoa que está se tornando imoral, sem respeito, mais ainda, é você próprio. Não é a pessoa, não. A pessoa, às vezes, ela só está achando que você é o causador, é o problema da vida do outro. Mas aí, quando a gente tem essa falta de sabedoria, de entendimento, de nós achar que a pessoa, ela está na nossa vida, que nós estamos atingindo ela com algum tipo de outro problema, de fazer mais coisas para a vida da pessoa, é onde a gente só está caindo, né? E não estamos ganhando o quê? Nada, porque o quê? A mulher abençoadora, né? Louca e abençoadora, ela não sabe nada, ela não quer nada, ela não tem nada. Amém? Então guarda essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Adquira entendimento, sabedoria de Deus. Fale as coisas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, pela direção de Deus, para que as coisas na tua vida podem acontecer. Amém? Não seja como os tolos que querem se mostrar na sociedade como um projeto falido. Tem gente que acha que se aparecer para os outros
né? De aparecer para os outros, ficar se mostrando para os outros, está adquirindo alguma coisa, você vai adquirindo, bicho. Palavras de maldição para qualquer vida, de respeito para a vida. E amanhã tu vai ensinar o que, igreja? O que tu vai ensinar para os teus? Se você não aprender nada de bom hoje, amanhã você não vai reclamar nada com Deus. Porque se hoje você não quer de Deus sabedoria, amanhã tu vai ensinar para os teus tolices. E o caminho deles, como todo, a culpa é tua. Já vi disso? E a gente, se a gente não quer sabedoria, hoje a gente faz coisas, hoje até na frente dos nossos filhos, que amanhã a gente vai querer reclamar porque as coisas estão daquele jeito. Teve uma passagem na Bíblia que foram falar com o profeta. Fala com Deus, profeta, porque a gente está passando necessidade, fome, não tem água, não tem chuva. Ou porque as coisas estão acontecendo. O profeta vai falar com Deus e Deus vai falar assim para ele assim, fala para ele que ele se queixa do seu próprio pecado. E muitas vezes, igreja, a gente quer se queixar com Deus, reclamar com Deus, achar que ele está certo o que está fazendo. Mas olha o pecado que a gente vai levar. O teu pecado hoje vai gerar consequências no teu filho amanhã. O teu pecado de hoje vai gerar consequências na tua casa de amanhã. Aquilo que tu faz hoje que é errado, que tu faz questão de mostrar, que tu acha que não tem nada a ver, vai gerar consequências dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Sabia disso? Vai gerar. Pode encerrar em nome de Jesus. Bem, vamos orar para ir para casa.